Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Tempo de Mesa. E hoje a gente está recebendo aqui com muita alegria. Deu um tempinho livre na agenda dela. A gente está recebendo a empresária Daniele Machado, que está aqui para conversar com a gente um pouco da vida dela. Ela que é natural de Novo Hamburgo, mas como ela veio parar aqui em Juí, é isso que a gente vai saber a partir de agora, um pouco da vida profissional dela, da caminhada com Cristo. Tudo bem, Dani? Seja bem-vinda. Tudo bem, pessoal. A minha história, eu não digo que é interessante ou importante, enfim, mas a cada coisa que a gente vai compartilhando com as pessoas, a gente aprende um pouco, né? A gente aprende um pouco, a gente compartilha um pouco. Eu não sei dizer ao certo a idade que eu vim, porque o que eu lembro é que sempre foi, vinha pequeno, voltava para um lugar, ia para outro. Eu passei por casas e vinha de lá, ficava um tempo na minha avó, voltava para lá. Então não sei dizer a idade ou quanto tempo, mas eu lembro que eu lembro a minha história, eu nasci em Novo Hamburgo, a minha mãe é natural de lá. Teve um período, o meu pai é natural daqui, e teve um período que a gente passou uma certa dificuldade lá, e aí a gente veio pequeno pra cá, depois a gente voltou, e sempre foi a saída e vinda, a gente não ficava muito tempo em um lugar só, então a gente estava sempre se mudando, sempre se mudando. Quando eu era pequena, a minha mãe, a história que ela me contou, que me contaram um tempo, é que minha mãe engravidou de mim e ela e o meu pai se separaram e ficaram uns 2 meses mais ou menos separados, e ela já tinha o meu irmão de mais ou menos 11 meses. Então, quando ela descobriu que estava grávida de mim, ela tinha meu irmão já era bebezinho, né? Meu irmão era bebezinho. Ela já tinha meu irmão quando estava grávida de mim. E aí se separaram, ficaram 2 meses separados. Quando eles voltaram, a minha mãe contou que estava grávida de mim, e na cabeça do meu pai, como ele tinha andado, né, por festas e com outras mulheres, ele achou que eu não era dele, né? E aí ali começa toda uma questão na gestação da minha mãe, foi um período complicado e tal. E aí teve umas questões internas dela, e o meu pai era alcoólatra, agressivo, ela passou bastante questões assim, na gestação, e aí eu nasci. Eu creio que minha mãe teve uma depressão pós-parto ali, quando eu nasci. E ela naquele turbilhão de um bebê de colo, e logo com outro, eu creio que ela não deu conta, e eu fiquei doente e tive um derrame pulmonar. Fiquei internada um bom tempo, e aí como meu pai só bebia naquela época, ela não dava conta de cuidar dos dois, então o médico disse pra ela que eu não iria sobreviver, né? Eles usam o termo não vingaria. Então eu não vingaria, e eu vinguei. Eu não vingaria, e daí ela me deixou lá no hospital e foi pra casa cuidar do meu irmão. Então eu fiquei um bom tempo lá no hospital e entrar em contato com meu pai. E o meu pai pediu para minha tia Joraci, ir até o hospital e cuidar de mim. E essa tia, ela é da igreja quadrangular lá de Novo Hamburgo. A igreja quadrangular lá de Novo Hamburgo. Então ela ia na igreja e ela foi cuidar de mim. Disse que eu era muito pequena, e tiravam todo dia 1 litro de água do meu pulmão. Apesar de ser pequenininho, todo dia tiravam 1 litro de água do meu pulmão, e realmente tava assim, aparentemente não sobreviveria, né? E aí o médico falou pra minha tia, né, que não ia sobreviver e tal, e essa tia disse que não aceitou. E ela entrou, ela e a igreja, pediram oração, fizeram uma campanha em meu favor, que se eu vingasse, se eu sobrevivesse, ela me criaria na igreja.
Então foi isso que aconteceu. Até há um tempo atrás, eu tive umas questões assim, porque como eu cresci rolando, né, de casa em casa, às vezes assim, se mudando de cidade, às vezes eu ia para uma casa, às vezes eu ia para outra casa, eu sempre tinha uma casa que eu ficava. E aí, como eu tive algumas questões internas assim, faz mais ou menos uns 2 ou 3 anos que eu tive uma experiência com Deus, onde Ele me respondeu algumas questões internas minhas, sabe? E uma das experiências que eu tive há um tempo atrás, foi a pastora da igreja Cepã. Ela estava orando por mim naquele momento de mover com Deus, assim, e ela começou a orar por mim, e eu caí de joelho e me encolhi, e naquele momento eu me vi como uma criança de colo, cheia de sondas. Eu olhava assim, tinha cheia de sondas e vários aparelhos assim, e uma mulher me embalando assim. E ela fazia e o mesmo momento em que ela cantava, tipo, era o que eu ouvia a pastora cantando e fazendo assim. E eu me vi naquela experiência assim, e a partir dali Deus começou um processo de cura na minha alma. E foi uma das primeiras visões que eu tive comigo, a experiência com Deus que eu tive comigo mesmo. E eu me vi naquele colo ali, e eu pensei, não, eu me senti amada. Eu me senti amada naquele momento. Alguém me amou, alguém me acolheu, alguém me pegou no colo. E foi a partir dali que eu comecei e naquele momento ali, quando tive essa experiência com Deus, me intensificou a vontade de trabalhar o interior das mulheres no meu trabalho, no meu ambiente de trabalho, compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida, compartilhar aquilo que Deus fez na minha casa, compartilhar um pouco da minha história, compartilhar as coisas da igreja. Eu tenho uma questão de que eu não consigo escutar todas as pessoas que pregam, todas as pessoas que falam sobre a palavra, sobre a Bíblia, assim, coisas muito teológicas profundas. Eu tenho dificuldade de entender e de receber. Mas parece que Deus usa algumas pessoas assim, que parece que naquela pessoa dá um destravamento na minha mente e a minha cabeça. Como o Luan tem uma expressão que eu amo, que é sabe? O Luan faz assim, e é como eu sinto naquele momento e a pastora Elana é uma das pessoas que Deus usa para falar do jeitinho que eu entendo, e quando ela prega eu faço, sabe? E eu saio dali, quando eu pego uma palavra-chave assim, eu tenho vontade de sair, que nem a mulher do poço. Saio contando para todo mundo. E até foi engraçado que, né, nesse último culto das mulheres ali, eu saí do culto e peguei o aplicativo. E eu tava assim, aquela coisa, eu preciso contar. E aí eu saí dali e peguei o aplicativo, e o rapaz disse assim, boa noite. Eu disse, boa noite. E ele, tudo bem? Eu disse, tudo bem. E daí ele disse assim, melhor agora que tu vai pra casa? Eu disse, não, eu queria ficar lá. Ele disse, como assim tu queria ficar lá? Eu disse, não, eu queria ficar lá. Porque hoje a palavra era assim, ó. E daí falava sobre a amiga. E daí falava isso. Muitas vezes o nosso esposo precisa encontrar a esposa amiga em casa, não a mulher chata. Qual tipo de amiga que tu tá sendo? E comecei a falar sobre, porque tudo entrou. E aí comecei a contar pra ele assim, e ele ficou assim. E eu disse assim, e daí quando eu tava chegando em casa, eu disse, tu não esquece de contar isso pra tua esposa. Fala pra tua esposa. Ó, vocês estão convidados pra ir lá. E eu falei aquilo numa convicção, quando eu desci e eu olhei pra trás, ele tava fazendo assim, ó. Ele ria e fazia assim, tipo, é doida mesmo. É doida. Dani, tu sabe que eu lembrei agora de uma frase é um professor lá da USP de São Paulo, o Clóvis de Barros Filho, que ele falou numa palestra que o melhor lugar para você estar é aquele lugar que você nunca mais quer sair. É mais ou menos por aí, né? Esse entendimento que você passou para aquele cara que estava te levando para sua casa, né? Sim. Mas Dani, vamos voltar um pouco ainda na tua adolescência, quando você estava crescendo. Hoje você é proprietária de um salão de beleza, enfim, muda
a fisionomia, a autoestima de uma mulher, enfim. Mas como é que era a Dani adolescente? Ele já sabia o que queria profissionalmente falando? Não. A Dani adolescente foi a Dani muito diferente, muito diferente da Dani de hoje. E aonde é atuadora, onde Deus te tratou, te curou, é ali onde gera o remédio, o antídoto, né? Porque as coisas de Deus nunca tem o propósito de Deus, às vezes, não que ele permite. Por que Deus permite o mal, né? É para gerar o bem. Então, a minha desenvoltura com adolescentes é por causa daquilo que eu sei, que eu vivi na adolescência. A questão do meu trabalho, eu lembro que foi a minha mãe foi embora, eu tinha 10 anos, 10 para 11 anos. E o meu pai sempre foi muito fechado. Ele não deixava cortar o cabelo, ele não deixava usar um batom, uma maquiagem, ciumento, controlador, assim, pai, me perdoa, já te perdoei. Mas ele não deixava, ele não gostava, porque eu acho que aquilo incomodava ele, né? O medo de perder uma filha mulher, ou que a filha mulher se perdesse, ou as pessoas comentando. Então ele controlava tudo e ele não me deixava usar um batom que fosse, não me deixava. E um dia a gente estava em Juiz, a gente voltou para Novo Hamburgo e teve um evento das mulheres em Novo Hamburgo, que era o mês das mulheres, teve um evento das mulheres. E o pai não deixou eu ir. Só que ele ia ir na igreja, tinha um compromisso na igreja, nessa época ele já estava indo na igreja, ele tinha um compromisso e ele teve que me levar. E quando eu cheguei lá, uma das mulheres que estavam lá olhou para mim e disse assim. Daí o pai foi para o escritório conversar com a pastora e ela olhou para mim assim e disse: tu deixa eu arrumar teu cabelo? E daí eu fiquei assim, disse: deixo. Eu nunca soltava, ele estava sempre preso, sempre preso, amarrado. Eu nunca soltava. Eu olhei para ela assim: deixo. Mas aquele deixo meio desconfiado, assim, sabe? Deixo. E daí ela assim: e tu deixa tu maquiar também? Daí eu olhei para ela assim, meio desconfiada, assim, eu disse: deixo. E daí ela me levou assim longe do meu pai, porque ela sabia que meu pai não gostava. E ela me levou pra onde? Josi é o nome dela. Me levou pra um lugar assim, no cantinho assim, me maquiou, escovou o meu cabelo e ela pegou um espelho e me mostrou assim. Quando eu vi aquela Dani do espelho, eu olhei assim: uau, eu tenho uma aparência diferente, eu sou diferente. Eu mal me olhava no espelho porque não tinha o porquê olhar no espelho. Já tinha se maquiado dessa forma, Dani? Não, alguma nunca. vez? Não, primeira vez. Eu tinha uns 11 anos. 11 anos. E ela passou um gloss, colocou um blush no meu rosto e passou um rímel. E escovou meu cabelo assim, pro lado. E eu olhei, eu senti uma quentura aqui dentro. Eu olhei assim, nossa, eu tenho uma aparência. O coração bateu mais forte. Eu gostei daquilo que eu vi. E aqui dentro parece que foi um sopro de vida, sabe? Pra quem nunca se olhava no espelho, foi um sopro de vida. E eu pensei, nossa, eu posso ser diferente. E aquilo fui crescendo, fui pegando gosto pelo aquilo. Só que o meu pai podava. O pai podava, a igreja podava, então eu voltei. E aí eu comecei a compartilhar com a minha madrinha. Minha madrinha comprou um estojinho pequenininho assim do Avon e colocou um blushzinho, um lápis de olho, um rímel transparente e um gloss. E aí ela me deu de presente e o meu pai jogou fora. Pegou e jogou fora. Então assim, sempre me podou. Então, tipo assim, tudo aquilo que eu gostava que trouxesse alegria, eu era podado. O que trazia vida, eu podava, era podado, sabe? Então, a Dani teve vários processos ali. Meu pai, que tinha um tempo foi pra igreja, voltou a beber. Voltou, né, E ele teve várias questões assim. Com 15 anos ali, ele saiu de casa. Eu fiquei com a minha irmã. O meu irmão arrumou uma namorada, foi morar com a namorada. Eu fiquei com a minha irmã sozinha, a minha avó que dava assistência. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu estudava de manhã, trabalhava de tarde, fazia curso de noite. Ali com 16 anos, meu pai foi embora de casa, eu tinha 15.
Então eu tinha essa rotina de estudar de manhã, trabalhar de tarde, fazer curso de noite, desde os 15 ali. E aí o meu pai saiu de casa. Eu fiquei um ano ainda tentando levar essa rotina assim, sem ele, né? Ele vinha, ele aparecia, daí saía, e daí eu não tinha ele em casa. Esse curso que você fazia à noite era de salão já ou outra área? Não. Outra área? Outra área. Porque, tipo, o que era voltado à beleza já tinha sido podado. Então, não. Então, nesse período aí, eu fazia atendente de farmácia e consultório médico. E auxiliar administrativo. E nunca pegou gosto por essas áreas ou não? Não peguei gosto. Não era Não. É porque assim, ó... o auxiliar administrativo, tu tinha que ficar, tipo, fazendo conta, era uma coisa mais silenciosa e mais sozinha. Eu não gostava de me sentir sozinha. Não queria me sentir sozinha. O atendente de farmácia e consultório médico, teve uma parte ali que tinha que tirar sangue para medir a glicose. Só aquele pouquinho de sangue ali já me fazia mal. Meu Deus, eu lembro que eu piquei a minha colega e aquilo me gerou uma dor assim, meu Deus, eu tô fazendo mal para ela. Aquilo me trouxe uma coisa assim, eu tô fazendo mal, eu tirei sangue dela, não é isso que eu quero, sabe? E aí foi quando eu terminei, concluí o curso assim com muita dificuldade também, porque, né, além da rotina, o pai tinha parado de pagar esse curso e eu entrei um acordo com eles para fazer a parte de divulgação, entregar panfleto, fazer a propaganda, porque eu já tinha uma boa comunicação entre 2 a 3 pessoas, não mais que isso. E aí comecei a parte da divulgação para abater no valor do curso. Então eu consegui terminar. Só que quando eu terminei o curso, foi selecionado alguns currículos para trabalhar nas farmácias da São João, que naquela época recém estavam começando a se formar as redes, né? Já estava começando a se formar as farmácias ali, estava crescendo, não era tão grande quanto é hoje, mas estava crescendo. E aí fui selecionado o meu currículo e tal. E aí a menina a mulher que estava entrevistando ali, ela perguntou para mim assim, o que seria trabalhar numa farmácia para ti? Eu disse, olha, trabalhar numa farmácia para mim seria um emprego bom, porque eu tô precisando. A minha situação é assim, assim, assim. Fui bem sincera com ela. Foi bem sincera. E daí ela olhou assim, e o que seria um trabalho para ti? Porque eu não tinha consciência de que tem peso, né? Um emprego e um trabalho. Ela disse, o que seria um trabalho para ti? Eu disse, olha, sendo bem sincera contigo, um dia eu tenho vontade de trabalhar num salão. Porque a minha madrinha um dia me ensinou a fazer unha. E eu acho tão bonito ver as cores. E acho que um dia eu quero trabalhar num salão. Eu disse, olha só, eu tô entrevistando para um salão. Se caso a gente não conseguir para ti na farmácia, quem sabe a gente tenta te entrevistar para um salão. Eu não sabia nada de salão, nada. E aí que eu vejo Deus capacitando, sabe? Deus realmente, Deus capacita os escolhidos, porque eu não sabia nada. Mas aquela Dani que você viu no espelho, isso você nunca esqueceu, né? Eu nunca esqueci. Ela foi podada, ela foi guardada ali no cantinho. Mas em algum momento ali, quando eu fechava os olhos no escuro, eu pensava, mas é isso que eu senti é loucura? Sabe? Que emoção é essa? Qual é esse sentimento? Sabe? Hoje eu sei que é a autoestima, né? A questão do tu se ver bem, tu estar apresentável. E é uma pessoa que não soltava o cabelo, que não passava nada no rosto, mal se olhava no espelho. Pra Dani hoje, que coloca um salto, que arruma o cabelo, que conversa com mulheres, essa é completamente diferente da que eu fui. Muito diferente. Então, e aí a moça levou o meu currículo pro tal salão, mas eu sem expectativa nenhuma. Fui chamada nesse salão 2 semanas depois. Não fui escolhida, porque eu não tinha, né, experiência nada. Não fui escolhida. Só que a menina que foi escolhida, ela não foi no dia. E eles me ligaram. Porque eu era a segunda opção das pessoas, porque a terceira já não tinha desistido, já estava trabalhando, eu era a segunda opção. A menina não foi.
E eles me ligaram, se tu pode vir assim, coloca uma roupa assim, assim, assim. E eu larguei correndo. Fui, não pensei 2 vezes. Isso era 9 horas da manhã. Fui correndo ali do histórico até o centro. Correndo. Cheguei no centro lá, conversei com eles lá e tal. E assim, começou. E aí, como Deus é maravilhoso, bom, um Deus assim, provedor, nesse trabalho, eu não conversava com muitas pessoas, assim, eu não tinha uma boa comunicação com pessoas, contato com pessoas. Eu acho que eu nem gostava de pessoas, porque eu tava sempre isolada ali. E nesse espaço tinha uma psicóloga, essa psicóloga que estava entrevistando lá para as farmácias e para os salões, ela trabalhava ali. Então toda segunda-feira a dona mandava uma pessoa para ir fazer a parte do psicólogo. Por Jesucidência, eu ia toda semana, toda semana. Tava lá toda semana e ela foi me desenvolvendo. Então, assim, e ali, assim, daí eu fui tratada das questões familiares, ali foi tratada as questões da alma, o que era certo, o que era errado, o caráter, o que me travava. Eu tinha muito medo, muito medo. Eu lembro, assim, que eu posso dizer que eu era escrava do medo, assim, porque eu acordava com medo e dormia com medo. Sempre, e esse medo fazia parte de mim, ele era enraizado desde pequenininha, desde que eu me lembro por pessoa. Eu sentia uma dor na alma, que eu não sei aonde começou, nem aonde por que ela estava ali, mas eu tinha uma dor na alma, assim, uma dor, uma tristeza, uma angústia e um medo. Eu acordava com medo e eu dormia com medo. Parecia que sempre uma coisa ruim ia acontecer, eu sempre esperava uma coisa ruim acontecer. Então, na adolescência ali, eu tinha perdido a minha mãe né? Ela foi embora, tinha 10 anos. Meu pai já tinha saído de casa, tinha 15. O meu irmão arrumou uma namorada, se foi. Tava eu e a minha irmã teve umas questões que ela se fechou para pessoas, então ela tava sempre só trancada no quarto. Ela teve umas questões também, assim, ela é uma menina mais fechada, não gosta de pessoas, ela tem ainda... Estou orando, o meu irmão ele é um pouco mais rústico, né? Mais fechado também, mais brabo, mas para aquilo que Deus fez hoje, assim, já é grande coisa daquilo que eu já vivi lá atrás, sabe? Então, essa menina da adolescência, hoje a gente, Deus foi trabalhando e hoje a gente consegue trabalhar com crianças, com jovens, com adolescentes, com mulheres, com ele mais com homens, né? Principalmente jovens. Então, porque a gente carrega uma bagagem, uma história. Meu esposo também tem muita história, sabe? E tudo, desde pequenininha, assim, é Deus, sabe? É um Deus ao qual eu amo, não vivo sem. E eu brinco, eu digo assim, nem pra desviar Deus sirvo. Porque não tem como largar um Deus desse, e eu não consigo entender muitas pessoas que têm experiências, conhecem Deus, não só de ouvir falar, mas conhecem por experiências e mesmo assim trocam a presença dele, sabe? Isso aí não me cabe na cabeça. Então, eu conheci há muitos anos um Deus provedor. Sabe aquele Deus que vai provendo? Ele sempre proveu. Há um ano atrás eu conheci um Deus Pai que presenteia. Porque, infelizmente, a gente transfere realmente um Deus é Pai, mas Deus é qual Pai? Eu conheci vários tipos de Pai. Eu me assentei em vários tipos de mesa, eu conheci vários tipos de casa, vários tipos de criações. Mas Deus é Pai, mas qual Pai? Um Deus Pai igual ao meu pai? Não quero. Um Deus Pai igual ao meu avô? Foi muito bom, mas não quero. Um Deus Pai igual ao meu irmão? Ele é pai também, mas assim, eu não quero. Qual pai? Sabe? Então, Deus era um Deus Pai limitado, aquele que só me dava aquilo que eu precisava, não o que eu queria. E há mais ou menos um ano e pouquinho, Deus foi se apresentando a mim como um Deus Pai que presenteia.
Eu lembro que eu tava a gente morou um tempo no apartamento da nossos compadres, Dani e Ana. A gente alugou lá. E eu tava orando na janela da cozinha assim, eu disse, Senhor, eu já não quero mais casa, porque o nosso sonho sempre foi muito casa e a gente já teve questões com casa, né? Senhor, eu não quero mais casa. Eu só peço isso aqui, ó, que o Senhor não me tire. Nós morávamos no quarto andar, que o Senhor não me tire essa visão do céu. Porque quando eu olho o céu do alto e eu consigo ver a terra e o céu, e eu olho assim e tudo é lindo e muito bom, aquilo me edifica do porquê Deus fez a criação, do porquê Deus criou o homem, do porquê Deus fez. Tudo é lindo, tudo é lindo. E aí quando eu olho assim de cima, eu consigo ver a terra, o ar, o céu, isso me edifica, me traz lá para Gênesis. E aí eu disse, Senhor, eu só não me tira isso aqui, ó, essa imagem, só não me tira isso aqui. Foi um tempo, surgiu um apartamento para comprar, aonde? No quarto andar. Deus não me tirou. E aí todo dia eu oro e eu falo com Deus ali assim, face a face, porque se eu tenho umas questões assim se eu fecho o olho, parece que às vezes eu vou falando com Deus assim, chega um momento que eu começo a me dispersar. Aí se eu volto lá. Aí quando eu oro e eu olho pro céu assim, eu oro de olho aberto, em voz alta, assim, com aquela imagem, parece que tudo flui melhor. Eu sinto Deus me vendo ali. E às vezes eu olho assim e a gente até conversa da janela pro sofá, assim. E é um detalhe, né, Dani, da formosura da criação, que muitas vezes a gente não se dá por conta, não né? Percebe. Mas, Dani, vamos ainda falar de como que foi o início dos primeiros processos de você aprender os truques, os manejos de um salão de beleza, os primeiros penteados, as primeiras pessoas que passaram pela tua mão, como que foi esse processo, até por uma simples maneira de você destravar, né? Uma coisa que era um sonho que você tinha, de você se olhar naquele espelho lá, tipo assim, dar o clique de é isso que eu quero pra mim, né? O processo, ele nunca vai ser assim fácil, né? Agradável. Eu comecei como auxiliar, daí eu passei desse salão. Esse salão eu saí porque eu queria no encontro com Deus e eu tive que pedir demissão porque eu precisava do dinheiro para ir no encontro com Deus. E em uma semana após o encontro, Deus me honrou que eu fui chamada e indicada daquele outro espaço para outro que precisavam de auxiliar lá. Fui novamente nesse espaço, fiz a entrevista, só que eu tinha um problema de comunicação muito grande. Então, isso aqui é um milagre. Eu tinha um travamento, que a boca não obedecia e eu ficava assim, encolhida. E ela não me escolheu. E eu entendo por que ela não me escolheu. E ela não me escolheu. E novamente a menina que ela não escolheu, não foi. Não foi. Ela entrou depois no espaço, de novo, assim, em outra oportunidade, né? Dani, isso lá em Novo Hamburgo ou em Juí já? Aqui em Juí. Todo o meu processo de formação em salão foi aqui em Juí. Então eu já passei por muitos lugares. Vi um pouco de cada coisa. E aí no segundo eu fui auxiliar de 2 meninos, do Maurício e do Olair. E cada um com uma personalidade bem forte, diferente, assim, sabe? Um era muito bom em mechas e coloração e o outro era muito bom em corte e penteado. Então eu ia observando eles ali e chegou um momento que o Maurício olhou pra mim e disse assim, tu tem que fazer um curso. Só que eu trabalhava nesse espaço, eu ganhava R$200 por semana e eu ia quinta, sexta e sábado. E dali eu comecei a fazer a unha a domicílio, nos outros dias que eu tava de folga, fazia a unha a domicílio. Levava a maletinha, ia de casa em casa, bem parceira. E ali fui prospectando cliente pro salão. Em casa, né, terça, quarta e quinta. Segunda, terça e quarta. E aí de quinta, sexta e sábado eu trabalhava no salão. Mas isso na tua mente era tipo assim, é isso que eu quero pra minha vida. Era isso. Isso. Ao mesmo tempo que era isso que eu queria pra minha vida, eu tinha a oportunidade de contar minha história.
Então eu sentia assim uma certa conexão com as pessoas, sabe? Tava ligada com várias pessoas, né? Isso, enquanto eu tava fazendo pele, as pessoas iam contando a história delas, e eu contava a minha, e parece que as pessoas pensavam assim, ó, eu tenho até vergonha de contar a minha história. E aí acabavam se fechando, sabe? E aí eu contava, e as pessoas começavam a se fechar. Mas eu via que era Deus tratando em mim e eu tratando nelas. E como eu não tinha ninguém para conversar em casa, eu tinha elas para conversar. Então eu não oferecia só um serviço, eu tinha um conceito de troca ali. Dava um serviço, né? Era remunerada por aquilo e ainda tinha um tempo de diálogo. Então Deus ia tratando, sabe? Tratando. E aí no salão os meninos iam me desenvolvendo. Só que daí chegou nessa parte do espaço ali, no salão, onde eu ganhava R$200, né? Isso era 2012, 2013. E aí eu ganhava R$200 e o curso era 198. No Instituto Mix, não, era no shopping ali, na New Life. O Maurício, que era um dos que eu auxiliava, dava curso na New Life, de noite. Ele disse, Dani, tu tem que fazer um curso. Eu olhei pra ele assim, mas vai todo o meu dinheiro. E ele olhou assim, mas lá na frente vai valer a pena. E aquilo foi assim, daí eu pensava assim, ó, mas eu não posso deixar de faltar em casa, aquele pouquinho, né, que entrava. Então eu precisava intensificar na segunda, terça e quarta ali com as unhas. E na quinta, sexta e sábado no salão era só para pagar o curso. E eu fiz. E foi muito bênção, que realmente assim, e daí a partir dali ele me ensinava a teoria no curso e no salão me mostrava a prática. Então e o outro cabeleireiro também foi me mostrando, foi mais me ensinando ali. E aí ao longo do tempo eu comecei a fazer cursos. Do nada aparecia uma cliente lá para fazer uma escova, eles colocavam para mim, do nada um corte, eles colocavam para mim. Mas eu sempre tive a certeza assim, eu não tenho esse formato de estrelinha, eu não tenho esse formato de ser uma grande, mega empresária. Não é assim que eu me sinto também, sabe? Eu vejo mais uma coisa assim que Deus vem trabalhando em mim, através de mim, ainda, como se fosse lá na primeira vez, um conceito de troca, sabe? E eu ainda tenho feito isso. E eu não tenho, assim, sonhos exorbitantes a respeito da minha área. Mas o meu único sonho, meu único projeto ainda são vidas. Porque eu sou prova viva daquilo que Deus faz. Eu sou prova viva que Deus transforma caráter, personalidade, gosto, que Ele capacita, que Ele é um Deus bom, que Ele realmente te ouve e te vê, sabe? Então eu sou prova viva disso e eu preciso comunicar isso. Isso tá muito, muito vivo dentro de mim, sabe? E ao mesmo tempo, muito das minhas clientes hoje são cristãs. E é tão bom assim tu sentar e compartilhar as coisas que Deus faz numa leveza, sabe? E agora, hoje eu tenho essa liberdade e eu coloco louvor. Todo dia de manhã eu oro porque eu entendi que eu trabalho com imposição de mãos. Então é muito sério o que eu carrego aqui. Eu não carrego só uma vida cristã. Eu sou cristã. Eu sou filha de um Deus vivo, sabe? Eu tenho vida em mim. Então eu trabalho numa convicção daquilo que Deus fez e faz e está fazendo. Essa semana foi uma semana muito, muito difícil, porque 4 clientes minhas me mandaram mensagem que não iam conseguir vir essa semana por questões de saúde. Uma por todas questões emocionais. E elas falam assim, hoje não vai ter terapia, sabe? E com aquilo que Deus fez dentro de mim, eu busquei informações sobre o comportamento das pessoas, a personalidade de pessoas, o temperamento de pessoas, porque os nossos relacionamentos às vezes não dão certo, né? E a gente não entende o porquê.
E tá tudo bem, porque às vezes o fulano tem um temperamento diferente do meu, uma criação diferente da minha, uma história diferente da minha, um temperamento, uma linguagem do amor, um traço do caráter. São várias questões assim que formam, não definem, mas formam o ser humano, né? E a questão de vida, né, Dani? Lá em 2012, quando você fazia unhas a domicílio e quando você era aprendiz ainda, questão de 2012 para hoje, 2025, questão da vida do dia a dia mudou muito também, né? Muita Correria, trabalho. Muita coisa. E aí eu tive filhos, casei, tive filhos, um dos... Ele vai se achar agora. Mas eu posso dizer que o meu maior presente mesmo, assim, o maior presente da minha vida, que que eu tinha medo ainda de casar, né? Casar errado, então pra mim eu não podia casar errado. Então era uma coisa que desde os 9 anos eu orava, porque eu ouvia a pastora Cleci. Pastora Cleci, eu frequentei a igreja do pastor Valdir, a pastora Cleci dava escolinha naquela época. E ela criou o pastor Alan ali na escolinha, sempre muito junto. Pastora Cleci já veio aqui, viu? Já veio aqui? Já veio aqui, contou sua Contou história. Eu orei só um pouquinho. Um testemunho riquíssimo. Ó, você que está assistindo agora este vídeo aqui com a Dani, volta nos episódios anteriores, aqui uns 2 episódios atrás, e acompanha a história da pastora Cleci. Você também vai ser muito impactado com a história de vida dela. Amém. Amém. E ela tem bagagem. Tem assim, bagagem. Tem respaldo, tem bagagem. E lá, quando eu era pequena, eu lembro a historinha que ela contava hoje, assim, como era. E ela falava de um jeito que também entrava na minha mente. E eu chegava em casa, os cultos, a escolinha era de manhã, domingo de manhã. E o pastor Alan sempre ali junto, sabe? E ela carregava, tipo assim, esse aqui é o meu projeto. E ela investiu no projeto dela e ele é uma bênção. Então eu olhava assim, eu sentindo a falta da minha mãe, eu olhava pra ela assim, disse, nossa, sabe, é isso que eu quero ser. Ela fala com essa convicção assim, e daí ela me impulsionava e eu chegava em casa e eu contava. Eu lembro que eu pegava os cachorros, nós tínhamos cachorro, eu tinha bastante cachorro, botava os cachorros assim na cancha de bocha que o meu avô tinha, e daí a cancha de bocha tinha uma madeira assim, e eu botava a Bíblia assim, botava os cachorrinhos, os bichinhos ali, tinha até uma cocotinha. E eu botava ali e eu dizia assim, porque a Bíblia diz para pregar o evangelho para todas as criaturas, para todas. E eu pregava para os bichinhos ali, igual a Cleci falava na escolinha, sabe? Só que ao longo do tempo, conhecendo a história dela, eu pensei assim, e eu orava e dizia assim, Jesus, e até mandei uma mensagem para ela uma época, Cleci, que o Senhor faça em mim pelo menos 5% daquilo que você é na vida das pessoas. Só que com a história dela, por mais que a minha história já tem sido puxada para algumas pessoas, eu acho que eu não conseguiria 5% da história dela, para ter a propriedade que ela tem, sabe? Então Deus conhece a minha personalidade também. Mas são pessoas inspiradoras, sabe? Inspiradoras. Então, assim, aquilo que eu vinha vendo, ouvindo, eu carregava comigo. Tem várias experiências na questão, por isso hoje a gente ora muito, eu e meu esposo, porque tu pode assim, ó, falar muito sobre Deus. Eu posso falar para as minhas clientes com toda a convicção que existe em mim, que Deus é bom, que é perfeito, que andar nos caminhos dele é agradável, é suave. Mas se elas não tiverem experiências com Deus, aquilo não vai firmar, sabe? Em algum momento vai fraquejar, não vai dar suporte para quando vir o dia mal, sabe? Então elas têm que ter, eu preciso, é o que me edifica, ver as pessoas sendo transformadas de dentro para fora, sabe? O de dentro para fora é o que me edifica, me alimenta a minha fé, porque foi o que eu senti. Então a partir daquele momento de experiência que eu creio que foi Deus, a partir de experiências com Deus, eu sei que elas vão ter experiências com Deus, sabe? E eu gasto muito tempo em diálogo hoje. O meu trabalho é muito, não é só aparência, não é só imagem, é autoestima. Eu gasto tempo conversando, eu gasto tempo mandando uma mensagem. Às vezes uma cliente manda mensagem, eu tô conversando com outras vezes eu esqueço, já aconteceu de marcar 2, 3 no mesmo horário. Mas aquela vida ali é muito importante porque
eu tenho umas sementinhas que foram plantadas lá atrás. E hoje essas sementinhas foram vindo. E eu tenho uma amiga que eu levo no meu coração também, que é a Jé, que trabalhou comigo na Rapunzel. Ela trabalhava na Fernand e um dia eu fui na Fernand comprar uma tesoura e eu só fui comprar uma tesoura. E a gente foi conversando e ela colocou uma navalha de barba na minha sacola. E hoje a gente ri. E aí ela colocou uma navalha e eu cheguei no caixa, paguei, fui pro salão, tudo. Quando cheguei lá no salão, eu tirei assim, tirei as coisas assim, eu disse, mas essa cabrita me vendeu uma navalha. Eu disse, só pra bater meta, será que é pra bater meta? Aí toda vez que ela disse, Senhor, se essa menina me vendeu uma navalha só pra bater meta, Senhor, pega ela. E orei muito pela Gé. E ela passava na frente do salão e eu olhava na vitrine, na janela, assim, no vidro e dizia, Senhor, é aquela ali, ó. Pega ela, Senhor. Pega aquela ali, ó. É ela. Eu olhava pro céu e dizia assim, é aquela ali, ó. Bem doido. E aí, hoje, a Gé e o esposo dela tocavam num grupo de pagode no mundo. Hoje, eles são irmãos do manto. Eles estão na assembleia, eles estão no círculo de oração, eles têm o projeto do Cuida Mais. Então, essa é uma das pessoinhas que a gente evangelizou lá atrás. E depois de um tempo ela foi trabalhar comigo e daí a gente conversava sobre as coisas de Deus. E eu fui contando as minhas histórias, minhas experiências, aquilo foi edificando ela, criou curiosidade para conhecer, foi para a igreja. E é ali que eles começaram a desenvolver a fé deles. E hoje eles estão assim, ó, muito, muito bênção, sabe? Muito, muito bênção. Tu vai na casa deles, assim, é uma casa que a gente chega lá, a gente começa a falar da Bíblia, a gente já tá orando e já tá louvando, porque é muito natural, sabe? A gente tem que ter essas amizades que nos façam a crescer em Deus, né? Então a minha vida é essa. Dani, e você hoje entende ou tem consciência que um dos teus propósitos de vida e também profissional é ser um canal para aconselhar mulheres, levar a palavra de Deus também, essa troca de experiência? Não sei se aconselhar mulheres, mas eu vinha há um tempo atrás orando muito, porque a gente chega num período que a gente parece que, como a gente vem de uma rotina que a gente trabalhava na igreja, servia, enfim, era muito intenso, hoje a vida que a gente tem hoje é muito mais calma, né? Então, parece que chega um momento na vida do crente, na vida do cristão, que ele começa a se perguntar, mas Senhor, será que é isso mesmo? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? E eu tinha uma questão assim que eu tava em todos os ministérios antes, mas não tava em nada. Eu tava sempre auxiliando o Lu, ele sempre à frente no louvor, trazendo uma palavra, eu com as crianças, ou na escolinha, ou na recepção. Sempre assim, mas eu nunca tava... E aí eu comecei a orar muito e disse, Senhor, será que realmente é isso que o Senhor quer de mim? Qual é o meu propósito? Qual é o meu sentido? Qual é o meu ministério? E aí há um tempo atrás, o pastor fez uma oração de todo mundo ir até a frente e eu fechei o olho e eu vi numa estrada como se fosse uma trilhazinha de barro, assim, como se fosse uma trilha mesmo. Uma trilhazinha, eu vi vários pezinhos. Eu vi os pés dos meus filhos, eu vi pés grandes, eu vi pés pequenos, eu vi pés de homens, eu vi pés de mulheres. Eu vi vários pés naquela trilha. E o Espírito Santo falou, mostrar o caminho. Mostrar o caminho. Então, assim, eu não sei se é um projeto trabalhar com mulheres. Não sei se é o propósito de Deus me colocar lá na frente, me treinar para trabalhar com mulheres, ou pregar para mulheres, ou me desenvolver nessa área. Tenho uma expectativa em Deus, tenho uma grande expectativa em Deus, porque não pode ser em vão, né, tudo isso. Não existe nada sem propósito, não existe... o livro que a pastora Alana me deu sobre o agir invisível de Deus fala sobre as sataneiras, que até o ruim é bom, então tudo tem propósito, nada passa sem a permissão de Deus, sem um propósito. Então eu tenho uma grande expectativa em Deus de que em algum momento Ele vai me treinar para isso, para desenvolver mulheres, para trabalhar com meninas, não sei.
Mas hoje eu já acalmei a minha alma de Deus responder isso, mostrar o caminho. Que é o que eu faço, sabe? Fulana, tu está assim por causa disso, disso, disso. Fulana, você funciona assim, assim, assim. Fulana, você precisa parar, descansar. No meu dia a dia eu consigo conduzir elas, mostro o caminho. Eu disse assim, hoje eu falei, e eu sempre falo, deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você, descansa em Deus. Posso orar por ti? Elas ficam sem jeito, mas a gente ora igual. Até porque, né, Dani, é uma longa caminhada que você tem, né, com Cristo e tem bagagem para falar também, né? Eu acho que aquilo que eu carrego aqui dentro, que eu não sei porquê, mas eu não posso, eu tenho uma expectativa em Deus que não... Por que Ele me tirou de um hospital, sabe? Senhor, toda essa dor, tudo isso que o Senhor fez até o dia de hoje, não pode ser em vão, sabe? Eu tive uma grande história. Hoje, o que eu tenho conversado com mulheres hoje é que ela tem colocado pessoas no centro, sabe? O meu marido, meu esposo, por mais que eu o ame demais, eu tive uma fase muito ciumenta, muito ciumenta. E eu me envergonho disso, mas é hoje um respaldo que eu tenho para falar de que não vale a pena e que não vale a pena e que a partir daquele momento que eu entreguei, eu disse, Senhor, os meus filhos são teus, meu marido é teu, a minha vida é tua. Realmente, a partir do momento que eu entreguei tudo para Deus, Ele fez, sabe? A partir do momento que eu tanto quis o controle e que tudo estivesse bem e que o coração do meu marido fosse realmente inteiro meu, voltado para mim, que já era, só que aqui na nossa cabeça existe uma perturbação. Existia, né, uma perturbação onde precisa ter uma conversão para descer aqui pro coração e a gente entender que nada nos pertence, é tudo dele, para ele, né? A ele pertence todas as coisas e a partir do momento que eu entreguei tudo, Deus fez, sabe? Eu descansei. Hoje eu sinto a paz que excede todo entendimento. Hoje eu sinto a alegria da salvação. Tem um louvor que diz assim, a minha alegria é... diz assim, o Senhor é sempre bom. Nossa, eu canto esse louvor assim que eu descobri ali na igreja, na Renovo. E eu canto isso assim, tipo... quando esse louvor canta assim, tipo, Senhor, é isso que eu quero falar, é isso que eu quero proclamar, é isso que eu quero que as mulheres sintam. Essa alegria, esse ver em todas as coisas, em todos os detalhes, os propósitos, e que o Senhor é bom, e que a vida é agradável, porque a vida da Dani lá na adolescência não era agradável, a vida da Dani na infância não era agradável, sabe? Deus fez, Deus me trouxe a alegria da salvação e a paz que excede todo entendimento, aonde realmente a partir do momento que tu passa um turbilhão de coisas, aonde Deus te trata, te molda, te trata, vem a paz que excede todo entendimento. E hoje, assim, pode estar o mundo caindo. E literalmente o mundo caindo, porque eu tive experiências que eu contei na célula sobre o Elias. O meu filho estava ali e eu aqui, ó. Senhor, qual o propósito disso? Eu não estava desesperada, eu não estava louca. Mas, Senhor, qual o propósito disso? Eu estava querendo achar o propósito, porque a minha confiança nele é tão grande, a partir do momento que eu falo isso, ele nos prova, será que é mesmo? Vamos ver se é. E a minha alegria, a minha paz está tão firmada nele que é isso que eu quero proclamar. Viu? Deus tem uma vida nova para ti, Deus tem alegria pro teu coração, Deus tem a paz que excede todo entendimento. Vamos focar naquilo que é bom, naquilo que é real, porque se eu tiver errado eu perco essa vida, mas se eu tiver certo eu ganho a vida eterna. E é isso que eu quero que elas entendam, é isso que eu quero levar, assim. Então, assim, eu tenho grandes expectativas em Deus. Não sei se é isso, mas eis-me aqui, Senhor. Dani, e de que forma que você resumiria a maneira como você passa para as pessoas, passa para as mulheres esse evangelho de Cristo, que é tudo isso que você acabou de falar para nós agora, e de que maneira que as pessoas ouvem isso,
elas recebem, elas aceitam? Eu sou prova viva do que Deus faz. Eu sou prova viva. Deus faz, Deus transforma caráter, personalidade, de dentro para fora, muda a história e te usa. E ainda como um presente, eu vejo isso como um presente que Deus dá. Ele ainda te usa, por misericórdia, ele não precisa, né? Ele não precisa, mas ele nos usa porque não tem a ver com nós, não tem a ver comigo, tem a ver com as outras pessoas, as outras mulheres, as outras pessoas que estão passando por situações que hoje eu tenho um remédio que é Deus. E Deus não se explica, Deus se sente. Então eu posso às vezes falar, mas se o Espírito Santo não estiver ali comigo, no momento em que eu estou ministrando para minha cliente, ou para uma pessoa, ou para uma amiga, se o Espírito Santo não estiver comigo, ela não vai sentir. Não pode ser racional a ponto de dizer assim, viu, Deus faz? Não, Deus faz, sabe? A forma com que o Espírito Santo faz, ele tá ali, a pessoa precisa sentir o amor de Deus naquele momento. Então assim, se for para resumir tudo assim, o que eu tenho para dizer, Deus faz. Deus muda a história. Eu não tenho palavras para dizer o quão grata eu sou, sabe? Deus me deu, Deus restituiu família, Deus mudou minha personalidade, Deus fez a minha história, me moldou na dor, mas para me dar alegria, me trazer alegria. Então, às vezes a gente quer levar uma vida tão leve, e de fato, ser cristão, buscar ser parecido com Cristo, não é fácil, nem para ele que é filho de Deus, né? Foi simples. Então, mas nós temos o auxiliador, né? O consolador, que é o Espírito Santo. Então, com o Espírito Santo, aí sim o fardo fica leve, sabe? Então, mas é no secreto mesmo, tu só transparece aquilo que tu vive em casa, né? Sem oração, sem jejum, sem palavra, que conteúdo que eu vou levar sem ser ministrada, sabe? Por isso que eu acho que Deus me faz entender dessa forma, porque quando eu pego aquilo, eu pego as duas mãos. Nunca me esqueço da pregação da pastora Lana do vaso. Eu cheguei em casa e eu sabia os mínimos detalhes, eu fechava os olhos, eu via ela falando assim, os mínimos detalhes. E coitada das crianças. Naquela semana eu contei pra todas assim, ó. E eu cheguei em casa e contei pro meu marido assim, olha só o que eu ouvi. E eu falava pra ele e eu sabia todos os detalhes. E aquilo fez tanto sentido dentro de mim, que eu pensava assim, então quando eu tava nessa fase, era isso que acontecia comigo. Quando eu estava sendo moldada, era isso que estava acontecendo comigo. Eu ia lá na minha história e na fase do vaso. Ia lá na minha história e na fase do vaso. Só que uma me preocupou, que foi a ponto de forno. Eu disse, Senhor, e quando eu chegar a ponto de forno? A pastora Alana disse que quando o vaso vai a ponto de forno, ele tem que atingir uma certa temperatura, né? Mas se ele não suporta o processo, quando ele chega anterior, a ponto de né? Isso. Se ele não passa pelo processo como tem que ser, e ele chega a ponto de forno, se tiver uma coisinha assim, uma areia, uma bolha, ele explode. Ele estoura, né? Só que me preocupou não foi nem isso, porque eu posso estourar. Mas se ele estoura, os cacos dele atingem os vasos ao redor. Isso me preocupou. Que tipo de vaso eu tô sendo, sabe? Que tipo de vaso eu tô sendo? E se eu não cheguei ainda a ponto de forno? Se a minha história ainda não chegou a ponto de forno? Será que eu estou pronta para chegar a ponto de forno? Será que eu não vou estourar? Não vou atingir? Então, eu não sei se chegou ainda. Mas eu estou agarrada em Deus porque isso pra mim fez muito sentido, sabe? Eu não quero ser o vaso que tem uma imperfeição
a ponto de atingir ao redor, eu quero ser aquele vaso que passou, que foi aprovado. Tá? E então eu vivo um processo diário, né? Porque o meu trabalho, eu vivo muito a questão do meu trabalho, porque eu tenho uma história com ele, mas ele também carrega questões naturais, que tem que ser trabalhadas, que são vaidade, inveja, competição, estrelismo, ego. São várias questões assim a ser trabalhada, aos quais eu não posso me contaminar com isso. Eu sou diferente, eu tenho que ser diferente, o que eu carrego é diferente, sabe? E o que eu quero mesmo é trazer, através do meu trabalho, Jesus pro centro, sabe? Da Dani, vida dela. você entende também que as mulheres, elas vão lá também por ser você que está lá ministrando, até por ser uma pessoa que está lá para conversar. Vou lá porque a Dani está lá, porque eu tenho liberdade de conversar com ela. Eu acho que cada pessoa nos escolhe por se identifica com algo, né? Eu tenho hoje uma qualidade de trabalho, eu tenho uma qualidade no meu serviço, né? Eu sou uma boa profissional, isso eu reconheço. Foi Deus que me deu um talento. Elas me escolhem, mas a maioria vão, como eu digo, eu tenho muitas clientes que são cristãos, né? Que são já da igreja, porque elas se sentem à vontade de escutar um louvor, de compartilhar uma palavra, aquela leveza ali que para elas é um ambiente ao qual... Mas ao mesmo tempo eu tenho clientes que não são cristãos, né? E o evangelho é para gregos e gentios, né? É para todos. Então eu tenho uma cliente que ela é muito engraçada, que ela não é cristã e ela é da coisa arada. E ela vai lá e ela diz assim: eu venho aqui porque eu gosto da musiquinha. E a minha musiquinha é Fernandinho, sabe? É Aline Barros, é Gabriela Rocha. Então, essa é a minha musiquinha e ela gosta da minha musiquinha, sabe? Então, ao mesmo tempo que ela vai lá, ela gosta do meu trabalho, ela não é cristã, mas ali já tem uma sementinha já que está sendo plantada, sabe? Essa semana eu tive uma grande alegria e eu acho que assim que essa é uma das minhas maiores alegrias, que é há 23 anos, desde que minha mãe foi embora, ela saiu da igreja, ela se desviou, ela foi para baile, ela fez festas, meu pai também. Há 23 anos atrás, como eu permaneci na igreja, eu venho orando por ela. E ela postou essa semana uma foto dela cantando no coral da Igreja da Assembleia. Linda. Tu não tem noção. Linda. Cabelo preso, gordinha, um vestido longo colorido, que ela também não era do colorido, assim, não lembro dela usar colorido, um vestido longo colorido, um casaquinho preto, sandália, unha feita, e daquilo que eu vi ela lá atrás, que eu lembro dela lá atrás, triste, oprimida, pra foto que eu vi essa semana, eu louvei a Deus, eu chorei, eu mandei mensagem, disse, olha aqui a minha mãe, olha aqui o que Deus fez. Eu contei assim pra quem mais fazia sentido, né, eu falar. E eu vendo ela ali, disse, nossa, essa é a alegria que me edifica, sabe? Daquilo que eu vi ela, pra ver ela ali, linda, arrumada, bem cuidada. E ainda mais sabendo que Deus está hoje curando as feridas dela, trabalhando as feridas dela, sabe? Que tem alguém cuidando dela ali. Isso pra mim não tem preço. Isso não tem preço. Sabe? Dani, eu ia te perguntar a coisa ou o fato que mais te marcou esse ano de 2025, mas acho que tu já respondeu, né? É a minha mãe, eu não dimensiono isso. Eu não dimensiono isso. Foi o presente mais lindo. De todos os presentes que Deus me deu, esse foi o mais lindo. E agora tem o meu pai, tem a minha irmã e o meu irmão. Eu quero eles no reino, sabe?
uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Eu fiz tanta festa por causa da minha mãe. E ela tem muitas questões da história dela, sim, sabe? Eu oro a Deus também que a gente possa, porque a gente perdeu o contato, o convívio, tudo. Eu tenho notícias dela. A gente perdeu aquela coisa de mãe e filha, sabe? A gente não teve essa coisa de mãe e filha. Eu tenho mais o sentimento de mãe pela minha avó do que pela minha mãe, sabe? A gente não teve. Quando eu precisei na adolescência, ela não tava lá. A minha avó tava lá, mas a minha avó veio de uma cultura muito fechada, sabe? Então, com certeza, depois de 23 anos orando, a minha mãe tá bem, sabe? Ela não tem conforto, ela não tem, assim, uma vida confortável, assim. E eu sonhei muito em trabalhar para proporcionar tanto para mim quanto para ela, sabe? Quanto para ajudar ela. O meu pai realmente ele é uma pessoa muito boa, só que ele tem a questão que ele ainda é alcoólatra, né? Isso é algo que ele precisa querer se libertar. Não quer dizer que ele é uma pessoa ruim, só que se torna um pouco mais difícil a convivência do dia a dia com ele por essa questão. Não quer dizer que eu ame ele menos. Eu amo demais o meu pai, muito meu pai. Só que tem essa questão, e ele tá um pouco mais perto. A minha mãe tem toda uma história que simplesmente um dia ela tava e no outro ela não tava mais, sabe? A gente perdeu um contato. Então, sim, esse é o maior presente, meu Deus, esse sim, eu acho que se Deus dissesse assim, Dani, toma a tua mãe ou um carro, a minha mãe, uma casa ou a tua família, a minha família. Eu sempre vou dar valor mais para as pessoas do que para as coisas. Eu descobri esse ano também que eu tenho bom gosto. Eu descobri porque a gente foi criado com o básico e sempre a gente teve aquilo que a gente precisava, não que a gente queria. Então, se fosse um carro muito simplesinho, tá show, é o que eu preciso. Mas não, hoje eu sei o que eu quero, sabe? Hoje eu sei o que eu quero. Se Deus vai me dar condições de ter o a mais, deixa nas mãos dele, porque eu sei que se ele me der a mais, que eu sei que vai ter a ver com pessoas, sabe? Eu sei que vai ter, porque esse é o meu principal objetivo, é o de dentro para fora, sabe? O resto que vinha, assim, é lucro. Eu tenho um trabalho, um trabalho que eu acho que sim, é um hobby remunerado, sabe? Porque eu tenho prazer naquilo que eu faço. Te dá satisfação. Me dá satisfação. Me dá ainda mais satisfação quando elas aceitam vir na igreja. Aí é um pacote completo, né, Dani? Completo. Dani, muito obrigado por Eu que agradeço. ter vindo até aqui, ter contado um pouco da tua história. A gente podia ter se alongado ainda mais. Quem sabe uma parte 2 aí? Tem muita história. Quem sabe na próxima o Lu vem junto, contar um pouco ele tem muita história também. Contar um pouco da vida dele também, mas muito obrigado por esse momento de estar aqui conosco. Eu que agradeço. É um prazer, uma alegria. Eu não esperava, isso para mim é algo novo. Eu acho que se inicia um treinamento na minha vida. Realmente, assim, a comunicação não é o meu forte. Ou não era, agora eu não sei, mas eu vejo assim Deus fazendo e Ele vai fazer infinitamente mais, sabe? Eu acho que não era, acho que você já foi pro passado, né, Dani? Já é passado. Dani com certeza se comunica muito bem, até por ter essa bagagem também, conversando com várias pessoas, várias clientes também. Mas, Dani, muito obrigado mais uma vez, e a você que ficou até aqui conosco. Até a próxima edição do nosso Tempo de Mesa. Até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau.